Bom dia, meus prezados amigos. Satisfação em revê-los, pedindo sempre a Deus e rogando a Ele, ao Cristo Jesus, a nossa amada Mãe Santíssima, toda a espiritualidade de luz, que todos vocês estejam bem, com muita saúde e muita paz. E assim já estamos aí, após mais uma semana, contentes, de podermos dar continuidade aos nossos estudos. Sinal que Deus ainda está nos concedendo oportunidades de fazermos alguma coisa aqui nesse plano, E o estudo de hoje tem muita relação com isso, com a nossa vocação cristã, aquilo que estamos vocacionados a tentarmos cumprir, a tentarmos fazer, que é o padrão da Boa Nova, que é o Cristo, baseado e centrado nos seus exemplos. Porque não tem como cumprir o nosso vocacionamento cristão sem estarmos alicerçados nos exemplos que ele deu. Ele é o padrão, ele é o modelo. Então nós temos que entender muito bem isso. Então, na lição 81 de hoje, nós vamos abordar a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, onde está falando sobre, nessa perícope, está falando desse aspecto que eu já abordei. Então lá nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor. O contexto aqui é a comunidade cristã que está ainda se incorporando, se afirmando, crescendo, mas muito pequena ainda em relação ao mundo pagão daquela religião, daquela região, à diversidade perante os judeus, o farisaísmo, o literalismo da lei, enfrentando também as dificuldades do jugo romano, do império, não é? Então, o contraste, a comunidade cristã era muito pequena para enfrentar essas adversidades e entrar em contraste, em confronto com esses que estavam perseguindo a comunidade cristã, que ainda estava em formação, não é? Então, a classe cristã era predominante nele, principalmente as classes mais baixas, no sentido de inferioridade, principalmente a econômica, de extrema miséria, que nunca foi, e na maioria dos casos ainda não são atendidas pelos governos do mundo, A miséria continua a se lastrar cada vez mais pelo interesse humano, pelo egoísmo, pela ganância, e isso pouco mudou na história até hoje, E os escravos, e a característica de escravos naquela época era bem diferente da que nós conhecemos, Eram vários povos, eram às vezes aqueles conquistados por domínio, por questão de dívida, era uma série de situações. Então o que Pedro está falando aqui de sujeitar ou de submeter as autoridades, ele está falando aqui que existe uma forma de nós submetermos as autoridades, mas não deixarmos de ser livre em nossa consciência. Pedro faz um apelo à consciência cristã, ou seja, a consciência que deve mudar no sentido de objetivar as suas transformações pelo caminho da paz. Porque se não fosse da paz, o próprio Cristo, então ele seria o Messias dos judeus, porque ele viria aqui, encarnaria aqui, convocaria seus exércitos, destruiria o Império Romano, destruiria a todos, e esse sempre foi o Messias e continua sendo o Messias do povo judaico. Que então eles dominariam o mundo e nós seríamos, então, seus subservientes. Eles seriam o povo privilegiado e nós, os seus subservientes. E não é isso. Se fosse para fazer com isso, nós não quebraríamos o ciclo da violência e da agressividade. Mas Pedro está dizendo aqui que isso não afeta a nossa liberdade, essa subserviência, porque ele sabe muito bem, assim como Cristo sabia, que mudar pelos meios bélicos, pela guerra, pela revolta, por uma revolução, Roma destruiria-os imediatamente. Não é? Então aí é por outro caminho, é para mim a conscientização do amor, da paz e da fraternidade humana. Essa é a pedagogia do Cristo e deve ser do cristão. Amar a todos, amar o teu próximo, a todos são nossos próximos, todos são nossos irmãos, como a nós mesmos. Mas nós não compreendemos isso ainda. Então Pedro diz que há uma maneira de impor ao império a adversidade enfrentada com o povo judeu, com o farisaísmo, com o jugo judeu, da lei, é fazendo o quê? Impor-se pela fé.
por aquilo que, a partir do Cristo, nós passamos a acreditar. Então, de que forma nós podemos impor pela fé e dar consistência na fé? É pela nossa conduta. Ela só pode ser acreditada e ter crédito perante o outro pela nossa conduta. Por mais que venhamos a ser escravizados, prisioneiros ou em qualquer situação, o nosso interior, a nossa consciência, o melhor de nós, não é? Nunca é aprisionado, a nossa consciência não é. Então a nossa conduta pode levar esses outros, né, tiranos também a mudarem. Como mudou? Ainda tá satisfatório? Não, precisa mudar muita coisa ainda, porque Pedro fala, tal é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca dos insensatos e ignorantes. Insensatos é aqueles que praticam essas atrocidades, e ignorantes são os que desconhecem os princípios da lei de Deus e conhecem o próprio Cristo. Então essa é assim. Então como você pode tapar a boca? Como se tapa a boca de um crítico? Exemplo. Porque quando ele for nos criticar por diversos meios, as pessoas vão ver que não há correspondência naquilo que ele nos acusa. Então, o Emmanuel dá um título aqui, muito sucinto. Emmanuel está falando de ordenações humanas. Essas são questões humanas, as diferenças de classe, de poder, do império, etc, etc. E são condições humanas, convencionalismos humanos, que cada povo, conforme a sua cultura, eles criam essas ordenações, esses códigos de comportamento, códigos civis, penais, etc, etc, que punem aqueles que não correspondem ou que não seguem esses princípios, não é? Então, vamos começar então a leitura de Emmanuel. Certos temperamentos, olha, impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente do mundo. E não há nenhuma palavra nesse sentido do Cristo. Por isso, a impulsividade é a nossa instintividade animalesca, bestial, que ainda existe, ainda está muito forte em nós, seres humanos. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes, né? Que ele era um revolucionário, que ele era inclusive de lados políticos, que ele veio para fazer, etc. Ele veio para reinserir o coração, no coração humano, na mente humana, o amor, nas relações fraternas uns com os outros. Mas cada um faz a sua interpretação que quer para satisfazer, né, os seus convencionalismos, as suas artimanhas, as suas articulações, para dominar. Esse é o objetivo. E o objetivo da pedagogia do Cristo é libertar. Primeiro a consciência. O corpo é mera questão, não é? Então, traz sofrimentos, nós queremos isso? Não. Mas há situações que é impossível fazer algo diferente, a não ser que você queira ser morto imediatamente. Seria o caso se houvesse um enfrentamento direto, porque a classe farisaica, sacerdotal, não é? Eles odiavam Roma e o Império, mas quando algo ia contra os seus princípios, o primeiro aliado que eles buscavam era Roma. Eles articularam com Roma, levaram Cristo, o acusaram falsamente, mas pediram que Roma o condenasse à morte. Agora, pedir a morte do outro tem diferença de executá-lo? Não. Ambos estão na mesma paridade nesse processo de executar o seu semelhante. Assim fizeram com Cristo, não é? Então, o que nós podemos dizer isso aqui, que nós devemos jamais, né, esquecer que o equilíbrio, a noção de equilíbrio que nós temos que ter, né, que nós devemos reger em todas as expressões da vida. Então, todas as circunstâncias que nós vivemos nas fases evolutivas, nos ciclos evolutivos da Terra, isso são aprendizados, devem ser aprendizados. Essa é a pedagogia da evolução, dos ciclos evolutivos. Então, é para nós tirarmos ensinamentos e não para continuarmos a dar sequência em nossas absurdidades, em nossas incongruências, em nossos absurdos, em ações que levem mais ao desequilíbrio ainda. Há revoltas que não têm fundamento, que mesmo sendo o momento oportuno, os meios não são a violência. Essa é a questão aqui. Não é a revolta bélica pelas armas, não é pela compreensão, é pelo entendimento. Então,
a quebrar a ordem que rege o universo e que rege as criaturas, os seres inteligentes da criação que somos nós, não é? É o caminho que vai o quê? Trazer desequilíbrio, profundos desequilíbrios à própria existência. O efeito será contrário. Porque nos períodos bélicos, nos períodos de guerras e de agressões mútuas, não é? Por exemplo, Rússia e Ucrânia. Os judeus agora e os lá na Palestina, o que está acontecendo. Ambos estão o quê? Trazendo desequilíbrios, medo, pavor, temor nos dois lados. Entenderam o que a gente está dizendo? É isso que o Cristo quis eliminar. Os dois lados estão desequilibrados, desestruturados, agindo irracionalmente, como seres racionais, com os animais racionais, com a diferença que os animais, eles só atacam se forem atacados ou pela necessidade da subsistência, a fome. Fora disso, eles não atacam. Nós não, nós atacamos saciados, nós temos prazer, nós agimos dolosamente quando os nossos interesses pessoais estão em jogo, não é? E principalmente nós vamos ver na frente o religioso. Nós matamos em nome de Deus, não é? Então, quando nós perturbamos esse caminho da existência, o que nós estamos fazendo? Nós estamos perturbando o que Deus harmonizou. Nós estamos gerando desequilíbrio na ordem divina, nos princípios e nas leis que nos regem. Então isso há consequência. Então sempre vai haver correção, mas correção do outro, não nossa. A humanidade individual e coletivamente vai ter que corrigir esses atos. Como? Reparando para aqueles que nós causamos dano. Mas aqueles que sofreram e foram vítimas também estiveram no processo de revolta e ódio, também haverá consequências. Por isso que temos que mudar o nosso relacionamento. Caminhar pelo caminho de uma diplomacia que nos leve à compreensão através do diálogo. Por isso que o diálogo pressupõe duas ou mais pessoas. Ouvir, escutar aquilo que está separado, está rompido por abismos de interesses, de ódio, de rancor, de ganância e etc. Então são esses caminhos que nós temos que buscar. Então nós temos que preservar, não é? É interessante isso, que no livro Palavras de Vida Eterna, nós temos que preservar as organizações do justo juiz, porque isso tudo aqui é a organização de Deus, e o Cristo é o nosso governador espiritual, o ordenador do nosso orbe, do nosso plano, do nosso sistema planetário, em todos os quadros do mundo, ou seja, em todas as circunstâncias, em todos aqueles que estão participando dessas relações que devem ser equilibradas e não nos levar a um desajustamento racional para que nós venhamos a agir de forma descompensada. Então, nós, converteríamos, isso é muito interessante, está no livro Vinha de Luz, não é? Então, o que nós fazemos enquanto estamos nessas atitudes? Nós estamos nos convertendo em pedra de tropeço. Jesus diz que deveria haver o escândalo. Escândalo quer dizer pedra de tropeço. Agora, quando nós somos para o outro, isso é muito pior, não é? Ou seja, como pedras vivas, porque nós somos pedras vivas. A vida está nos seres inteligentes da criação. Então, como pedra viva, nós devemos construir, nos alicerçar para o nosso futuro, no caminho da nossa evolução para a condição de espíritos puros. Então, nós devemos construir em nós, aqui dentro, o templo espiritual. Ele está aqui, em cada um de nós. E deve ser uma somatória, um agregamento de pensamentos, de luz, de paz e de fraternidade, para que esses desequilíbrios para que seja colocado um fim, nesses desequilíbrios, nesses absurdos que nós cometemos, não é? O templo espiritual, qual o templo? De Deus, em cada um de nós, não é? Cada um vai sentir o reflexo à medida que ele reacende, criar essa luz divina em nós, para que nós entendamos no caminho da compreensão, porque Deus colocou tudo ordenado. Nós é que nos desordenamos, nos desequilibramos, e estamos aqui para fazer aquilo somente que vai trazer benefícios pessoais, alimentar, fomentar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, não é? Então, agora segue Emmanuel.
Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. Então, estamos fora do Cristo, em termos de sintonia. Ele está em nós, nós é que deixamos de sintonizar com ele. Porque ele não propôs a desordem, a algazarra, a revolta, não é? A baderna, o niilismo, a anarquia. Ele não propôs isso, né? Porque ele é um restaurador, está também no livro Vinha de Luz, ele é que restaurador que ele é, que ele veio fazer através da pedagogia do amor e da fraternidade. A casa espiritual dos homens, que foi desestruturada pela metáfora do afastamento do homem de Deus, da queda, entre aspas. Ele veio restaurar esse equilíbrio, que no nosso projeto de se distanciar de Deus e igualar a ele esse projeto, e o homem, o humano, superar a Deus, olha o que nós causamos a nós mesmos, não é? Prossegue Emmanuel. A novidade que transborda, olha, do Evangelho, o que está relatado e que é o Cristo, não é? Não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilha ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Entender? Por isso que Pedro está falando aqui. Se fosse antes, o pensamento de Pedro, antes de Cristo vir na terra, Pedro não pegou a espada, Jesus não mandou ele recolher? Quando ele corta, então, a orelha do fariseu, Jesus não reparou aquele dano, que ele é um exemplo. Não é pelo caminho da espada, não é pelo caminho bélico, é pelo caminho da compreensão, do entendimento, não é? Da fraternidade. Então, olha, ninguém deve cultivar de jeito nenhum. Aqui, o Cristo e Emmanuel não está falando de mera passividade ante o mal, não é isso não. Ninguém deve cultivar a resignação ante o mal. Mas se revoltar com a essa pela forma da agressão, da violência, não vai mudar nada o quadro. Mas pela consciência muda. Não é ao agressor que muda, quando ele vê que aquele não compactua com seus atos de violência. Um dia muda. Pode demorar? Pode, porque a causa disso somos nós mesmos, não é Deus. Não é castigo de Deus. A desordem não provém de Deus, não é? A desordem provém das nossas diferenciações, dos nossos julgamentos. Mas compreender, nós temos que ter uma... Muitos ainda estão com Cristo pregado na cruz. Ele renasceu domingo para a vida. No domingo ele renasceu para a vida. Vitalizou o ser humano para a vida novamente, mas com a vida equilibrada, na paz, na fraternidade e no amor. E nós continuamos pregando na cruz e em nome dele, cometendo absurdos, continuamos sendo preconceituosos, elitistas, julgando o outro de outra religião diferente, menor, que nós temos que, a nossa religião tem que predominar e nós temos que dominar o outro. Esse era o mesmo projeto judaico, não deu certo. E assim continuam religiões, principalmente as três monoteístas, a judaica, a muçulmana e a cristã, querem predominar sobre todos os povos. E nós somos todos irmãos, independente de termos religião ou não. Então vamos continuar o quê? Sublimando, potencializando o desequilíbrio, não é? Então, que a cruz do Cristo, ela não é um símbolo de mera passividade, como nós falamos, frente à crueldade, não. É olhar no outro e ver, para ele sentir o que ele está cometendo, é absurdo, a violência, a agressividade é um absurdo. É contraproducente, é uma maledicência, é maldade, é perversidade. Agora ele vai reparar, as consequências dele, depois, quando desencarnar, serão seríssimas. Então, no sentido do futuro e da elevação, as consequências vão ser maiores para a vítima ou para o algoz. Por isso que Cristo mandou, temos que orar por eles. É o único meio de mudar a violência e a agressividade desse ser humano, é amando e orando por eles, não é? Mateus 5,43, lá no Sermão do Monte, não é? E sim, qual é a mensagem da cruz? E sim, mensagem de resistência à maledicência criminosa, mascarada de religião. Olha, está no livro Estude Viva, mascarada de religião, estou falando religião institucional. Cada uma tem o seu Deus e diz que está defendendo Deus. Olha, se Deus precisasse da defesa das suas criaturas, ele é único, soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente. Quem é que seria o advogado de Deus? Será que alguém teria essa
presunção de dizer que é advogado dele, que vai defender o Cristo. Se Cristo dependesse dos nossos juristas, como aconteceu naquela época, ele foi condenado, não é? Então, em nome de defendê-lo por religião institucional, o homem está destruindo o próprio espírito de religião do homem, a religiosidade. Porque muito mais, como diz Emmanuel, de religião, nós precisamos é nos espiritualizar. Sabermos que em espírito nós somos todos absolutamente iguais. Estamos em patamares evolutivo, moral e intelectual diferentes, mas somos todos filhos do mesmo Pai, não é? Então, claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão, a mera ficar ajoelhados e aceitar tudo no absurdo, não. Mas existe a via do argumento, existe a via da fé, né? A via do acreditar, do confiar que o ser humano vai mudar. Mas nós temos que mudar uns aos outros pela via do diálogo e da compreensão, não é? Ante a tirania insolente, não é? Entretanto, pede, respeita as ordenações humanas, porque imagina, a coisa já está tão ruim, se não houvesse os códigos humanos, as leis humanas, os princípios de convivência, de regras de convivência humana, nós já teríamos destruído totalmente uns aos outros. Somos muito mais animalescos e bestiais do que os próprios animais. Porque nós matamos por crueldade, por maldade, por maledicência, por desejo, por satisfação. Os animais não fazem isso. Então a nossa razão, nós somos seres racionais, mas o instinto animal ainda predomina. Na grande maioria, uma parte substancial já começou a fazer essa mudança, não é? Né? Mas temos de nos convencer de que a violência não extingue a violência. Está lá no livro Cartas e Crônicas, também psicografado por Francisco Xavier. Violência não extingue a violência, ela gera mais violência, não é? Então, o que Emmanuel? Olha, ele está falando que o Evangelho, a Boa Nova, a boa notícia que Jesus trouxe, os parâmetros do reinado de Deus, ou seja, o parâmetro do mundo evoluído, né, dos mundos evoluídos, né, não inspira ações extremas em questão de direitos que se utilizam da violência, né, nem tão fraco que se encoraje ao desrespeito, não é? Então, existem padrões, existem normas, muitas normas sensatas, coerentes, mas que o homem vai criando substitutivos de lei e de códigos para adaptar aos seus interesses e cria toda essa baderna, toda essa anarquia, todo esse ódio e todas essas ações covardes de maldade, de agressão uns aos outros, não é? Então, nós temos também no mesmo livro, onde Emmanuel nos diz, porque há um diferencial muito grande. E nós temos a pátria celeste, que é a nossa original, nós não somos daqui, nós somos espírito, a nossa casa é a casa espiritual e a terrestre. As ações aqui predominam a humana, agora na pátria celeste predomina a do espírito. Então quem é algoz, quem é tirano, vai inverter a situação. Só que lá os tiranos receberão dos espíritos evoluídos amor e compreensão, estímulos, para que eles mudem, para que eles se reformem, para que eles se reeduquem espiritualmente e tenham oportunidade novamente de reparar os seus danos. Essa é a grande diferença das duas pátrias, não é? Então, olha, a liberdade, isso aqui é belíssimo, a liberdade do cristão está em fazer a vontade de Deus. Por isso que Cristo era absolutamente livre. Ele veio aqui e sofreu todas aquelas consequências, mas ele só fazia a vontade de Deus, não é? Nós o desrespeitamos de todas as formas, das formas mais absurdas, e o crucificamos. Mas ele permaneceu, né, absolutamente livre, né, dos nossos absurdos. De Deus, que não é anulada pela condição social terrena de escravos. Então, as condições sociais ou aquelas condições que nós estamos subjugadas, aquilo não anula a nossa obrigação e o nosso dever de fazer a vontade de Deus. Isso não quer dizer que ser cristão e ser subjugado a ordenações humanas, como o Emmanuel disse, como Pedro fala, sujeitavos, isso não anula a nossa condição de cristãos verdadeiros, que não queremos mais violência. Mas os mundos mais violentos hoje são os cristãos.
Olha o Brasil, é o maior país cristão do mundo. Olha o padrão de violência. Nos países cristãos da América do Sul, da América Latina, olha o padrão de violência. Nós temos que olhar no espelho com coragem e ver isso. O que nós estamos cometendo em nome de Deus, do Cristo, da nossa religião, e estamos em pensamento julgando e condenando o nosso semelhante. É isso que Deus pediu de nós? Ou que nós amássemos uns aos outros, como Cristo nos pediu lá em João? Não é? Então, prossegue Emmanuel, né? Não sigas, aqui outra orientação, que está no livro Palavras de Vida Eterna, não siga as correntes condenatórias. É o que nós chamamos de gado de domínio, né? De massa de domínio, as teologias do domínio. Nós vemos a maioria condenando sem passar por um processo reflexivo e vamos automaticamente condenando, julgando, tecendo os piores comentários, as piores calúnias, as piores violências. E aí nós vamos atrás. Por quê? Porque não refletimos. Com o que nós nos refletimos? Com o Evangelho, com a Boa Nova. Ali tem todas as instruções para nós não fazermos isso. Mas não, nós pegamos a pastinha de advogado do Cristo, de defensores do Cristo, tanto como advogados como os guerreiros, e para defendê-lo matamos. Ele não matou. Se fosse assim, ele tinha feito isso com o seu poder. Ele não falou isso para Pilatos lá no final? Se eu quisesse, meu exército celeste viria e eu teria poder sobre ti e todos os impérios. Ele não fez isso. E nós queremos fazer em nome dele. E isso é que é o absurdo. E achamos que estamos corretos. Não é? Então, olha, se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota. Isso vai ser problema dele. Ele vai responder por isso perante as leis divinas. Isso é inevitável. A lei de causa e efeito, ação e reação, é inevitável. Não é? Num déspota, que o Senhor corrigirá. Nós somos seres eternos, imortais, no Espírito, então ele vai pagar por isso, ele vai responder por essas ações, corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressa os desígnios no momento oportuno. Desígnio é o quê? Projeto. Há um projeto para que ele tenha que reparar. Essa é a bondade e a misericórdia de Deus. Por mais que o Espírito venha aqui e erre e cometa absurdos, Deus vai lhe proporcionar uma reencarnação uma reencarnação vir à carne de novo e reparar esses danos. Se ele persistir, uma hora ele vai cansar, porque pelo sofrimento ou pelo amor. Nós teremos que fazer opção pelo amor, mas a gente fica adiando isso. Então as consequências somos nós. Olha o mundo que nós estamos vivendo, não é? Essa certeza é mais um fator, olha, de tranquilidade para o servo cristão. Então, isso é tranquilidade para nós, porque quando transpormos a pátria espiritual, nós vamos receber o contrário. Eles também. Então, eles serão subjugados consciencialmente em si mesmos, serão prisioneiros de si mesmos, sofrerão a tirania daquilo que eles fizeram e dos seus pares também que desencarnaram. Serão subjugados e sofrerão consciências terríveis. O que diz o fogo da hiena é a luz que queima a consciência que está na escuridão. Não é um fogo que queima. Queima a consciência, mostrando a mim os absurdos que eu cometi. Não é? Para os servos cristãos, que em hipótese alguma deve quebrar o ritmo da harmonia, senão você vai sofrer a mesma consequência. Você não fez diferente, como o Cristo falou. O Cristo está dizendo para nós fazermos diferente. Se for, eu levo um tapa na esquerda, eu dou um na direita. Eu levo na direita, eu dou um na esquerda. É assim, nós estamos brincando de estapear uns aos outros. Se não, isso não parar, as consequências advirão. Estamos aí para transpormos o mundo regenerador, né? Então, no livro Segue Tu, lá também nós temos uma colocação de Emmanuel que ele diz: em qualquer circunstância adversa, não te fixes no mal. Porque fixar no mal é continuar esbofeteando uns aos outros, não é? Seja ele qual for, tem que haver uma solução, e a solução tem que ser pelo caminho da amistosidade, da compreensão e do entendimento, não é? Ordem e disciplina em torno de situações, pessoas e coisas. Então, todas as circunstâncias da vida nós temos que trabalhar para o equilíbrio, para o entendimento e para a compreensão. Olha, não gerar a revolta destruidora sob a capa de bons intentos, principalmente a pretexto de cumprir a vontade de Deus. Aonde está em qualquer código, não é? No Evangelho,
que o Cristo orientou, não é? A revolta, principalmente a revolta bélica, ou da agressividade, da violência, para com os judeus, para com o mundo romano. Em nenhum momento. E por que nós, que nos dissemos cristãos, praticamos isso em nome dele? Se ele não fez isso, nós subjugamos, torturamos, expropriamos, levamos milhões e milhões e milhões de pessoas à condição da miséria, pela corrupção. Ele não fez isso. E ainda temos coragem de nos dizer cristãos, praticando todo esse tipo de atrocidades, não é? Então, sobre a capa, olha, principalmente com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Não, eu matei o outro, eu agredi o outro, eu desfiz do outro, eu fiz uma calúnia, eu o denunciei, eu fiz isso, porque a vontade de Deus é essa, que eu o humilhe. Deus mandou amar, Cristo mandou amar. Ele não mandou odiar, ele mandou fazer diferente. Porque se não for, quando ele termina o Sermão do Monte, no capítulo 7, no 8, ele está falando, se não fizermos diferente dos fariseus, não fizemos nada. Se continuarmos a odiando, o padrão vai ser o mesmo. E nós não entendemos isso. Não é? Então prossegue Emmanuel. Não te faças, pois, indiferente às organizações da máquina de trabalho em que te encontras. Porque você está aqui e já estava um padrão. Você tem que contribuir para ele mudar para melhor. Não é? É possível que muitas vezes não te correspondam aos desejos, mas lembra de que Jesus é o supremo ordenador da Terra, do nosso orbe, né? E não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso não fosse desnecessário. Então, porque muitas vezes nós estamos num determinado ambiente, circunstância de vida, nós viemos aqui para enfrentar o que nós já fizemos em vida pretérita. Então nós estamos naquele meio ali para reparar os danos como? Levando o caminho do amor, da compreensão. Esse é quando nós arrependemos, que é a transformação, é metanoias, nós corrigimos, reparando os danos. Aí nós viemos aqui e voltamos e continuamos a fazer a mesma coisa, porque o projeto reencarnatório é nos propiciar os meios de evoluirmos, de crescermos através de corrigirmos aquilo que nós fizemos de errado. E nós continuamos a persistir no erro. Então, é interessante, Emmanuel nos diz assim, em outra obra, ser civilizado significa trabalho contínuo contra a barbárie e não em conformidade, né? Exige constância operosa. Então, ser civilizado significa que nós temos, né, um trabalho contínuo contra a barbárie. Então, se nós continuarmos tendo as ações bárbaras da barbárie e da crueldade que houve naquele tempo, nós temos que trabalhar ao contrário. Então, será que nós já somos seres civilizados? É uma pergunta que eu me faço. Será que a grande maioria da humanidade já é civilizada mesmo? Ela está fazendo o que Jesus pediu em João 13 e João 15:12, 13:34 e 15:12. Eu, porém, vos deixo o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós estamos amando mesmo, né, o nosso semelhante. É só vermos o quadro que nós estamos vivendo, né? E isso exige uma constância para que o mundo mude. Isso é operoso, isso é difícil, exige trabalho. Porque nós temos muito desejo ainda de revoltar, de humilhar o outro, de subjugar, não é? Então, olha, a pedagogia do Cristo é, acima de tudo, a de reeducar. Um processo de reeducação é mudar o processo pedagógico antigo. É seguir caminhos novos de reeducação do espírito, de melhoria do espírito, não é? E a educação, olha, ela é a mola do processo de redimir as mentes cristalizadas. Nós estamos cristalizados desde os idos tempos, no mal e no desejo, da violência e da agressividade, nas trevas da ignorância. Isso aí, ignorância aqui, é que nós ainda continuamos desconhecendo as leis divinas, as leis de Deus, os princípios que regem o universo, que é a harmonia. Por isso nós estamos desarmonizados, desequilibrados. Ou seja, pleno século XXI, nós ainda continuamos, nós desconhecemos o amor, a prática do bem, a solidariedade, a fraternidade, a compreensão. Ainda estamos distantes disso, em pleno século XXI. Não é? Tens algo de sagrado a fazer onde respira no dia de hoje?
Qual a tarefa que nós temos que fazer? Porque todas as tarefas são sagradas. Se ela for bem feita, ela foi consagrada a Deus. Quer dizer, ela está em ressonância, ela está em acordo com os princípios da lei divina. Descolhem isso de religião institucional, porque é uma obrigação nós exercermos as nossas tarefas com esse espírito de bondade, não é? Com expressões de revolta, tua atividade será negativa, é óbvio, vai gerar desequilíbrio, descontentamento, começa no lar, nas atividades de trabalho, nas circunstâncias do dia a dia, na sociedade e assim por diante, não é? E vamos vamos desencarnar desequilibrados e viver entre seres desequilibrados. Queremos isso? É uma opção de cada um, não é? Então, olha, recorda-te semelhante verdade e submete às organizações humanas por amor ao Senhor divino. Porque ele está te dizendo, não faça o mesmo que eles, é só isso. Submeter a Deus é não fazer a mesma coisa daqueles que ignoram, desconhecem a prática do bem e do amor. Não é? Então, comenta Emmanuel no livro Bênçãos de Paz, ninguém conseguiria manter a paz sem justiça, mas ninguém constrói a paz sem amor. Então, o caminho da paz é o caminho de entender as relações que devem ser justas uns com os outros. Não é? Esse é o primeiro caminho. Não é? Agora, como construir a paz sem amor? Sem amar? Então, nós temos que começar a trilha da compreensão do que é o amor. Eu sempre recomendo, leia 1 Coríntios capítulo 13, o hino ao amor. Você pode ter todos os dotes do mundo, mas se você não tem amor, não serve para nada. Você vai ser só um propagador de desequilíbrio, de descontentamento, de ódio, de orgulho, não é? Então, olha, outra colocação também no mesmo livro. Eliminar a carne não é modificar o espírito. Então, se eu já estou dentro desse padrão e essas tiranias me eliminam, ele eliminou meu corpo, vai ficar aqui, mas o espírito não. Aí o meu espírito vai regressar ao plano espiritual, ao mundo espiritual, com os padrões do Cristo. Perfeito? Não, estamos muito distantes. Mas quais serão as consequências para nós? Muito melhores. Estaremos num plano espiritual satisfatório. Não é? Agora, se quisermos ir para os planos do tormento, tem muita gente que diz, não, eu não quero ir para o umbral, mas como você não está? O umbral começa aqui. Os males que nós praticamos aqui são padrões do umbral. Olha os seres perversos encarnados. O umbral tem o quê? O umbral é apenas um portal, não é o lugar que está em A, B, C ou D, lá direito ou esquerdo, não. Está nas consciências humanas, naquilo que ele pratica. Não é? Então, olha, pois cada espírito respira no céu ou no inferno que formou para si mesmo. Então, quantos de nós já estamos num padrão de condição, quantos seres humanos? É uma média pequena. Uma média razoável já está começando, mas a média maior ainda está nesse padrão umbralino que as religiões chamam de inferno. Mas isso é na consciência. E a título de religião diz que estão no paraíso, odiando, sendo preconceituoso, julgando o outro da religião, desejando a morte de A, B, C ou D, porque não é da religião dele, subjugando, humilhando as pessoas, desfazendo das pessoas. Isso é tirania. Tirania não é só um dirigente de uma nação que tem os seus exércitos e destrói o outro. Você pega uma pessoa que não tem condições de te enfrentar e você a humilha e a subjuga, isso é o quê? Isso é tirania. Né? Então os tiranos não são só esses grandes, nós temos muitos mini Hitlers, né? Praticando o mal, não é? Em todos os ramos da sociedade, não é? Então, para encerrarmos, nós vamos colocar aqui duas frases do livro, ó, Entre Irmãos de Outras Terras. O título é magnífico para nós entendermos isso. Cristo sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados perante a lei. Perante a lei divina. Por quê? Porque não as cumprimos. Criamos os códigos humanos baseados na lei divina, naquele Deus que eu acho que é meu, adaptei ele aos meus interesses e vou combater o outro, aquele que pensa diferente,
com violência, com agressividade, com absurdo. Então todos, de ambas as religiões, de todos os povos das culturas, somos espíritos endividados por infringir os princípios de Deus. E qual o primeiro princípio que a gente infringe? O amor. Esse é o primeiro princípio. Sem amor nós causamos sérios danos ao outro, mas não pensamos que o mal maior que nós estamos causando é em nós mesmos. Não é? Então, olha, que fazemos nós na condição de aprendizes do Cristo para o reequilíbrio do mundo? Está no livro Bênçãos de Paz. E também no Entre Irmãos de outras terras. O que nós estamos fazendo? Cada um pergunte para si mesmo. Estamos pelo menos tentando? Estamos adiando? Há um percentual satisfatório que está querendo mudar? Queira Deus que sim, né? Vamos orar uns pelos outros. Vamos vibrar uns pelos outros. Vamos pedir também àqueles irmãos do plano espiritual que também estão combatendo a si mesmo, enfrentando essas mesmas dificuldades, que nós possamos unir forças no bem, no espírito da paz, de uma ordenação e num comportamento humano mais equilibrado, mais adequado para o nosso bem-estar. O benefício vai ser para nós mesmos. Que nós possamos mudar, transmudar, não é? Transformar tudo isso que nós estamos vivendo para um mundo melhor, não é? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos familiares, para a nossa família humana, encarnada e desencarnada. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Um ótimo final de dia. Que o decorrer da semana também seja de plena paz, oração, né? Orarmos e elevarmos o nosso espírito, o nosso coração a Deus, para nos alicerçarmos e realizarmos essa transformação. Muito obrigado. Fiquem com Deus.